Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa.
reinar. Olá, olá, olá. O Espírito Bom dia a todos, bom dia que está aqui nesta manhã. Que bom estarmos vivos no dia de hoje, não é mesmo? Que dia maravilhoso que Deus nos deu, um dia chuvoso, um dia de friozinho para estar debaixo das cobertas, um dia para estar assistindo a live debaixo dos cobertores. Bom dia, Lu. Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia, pastora Elza. Bom dia, Daisy. Bom dia, Daiane, minha irmã querida que está aí na França. Deus abençoe a sua vida, a vida do Fernando, né, da Kesla, do Azar, das crianças, meu pai, minha mãe, os meninos. O amor de Deus esteja aí com vocês, em nome de Jesus. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nete. Bom dia a todos. Amém. Queridos, vamos colocar, né, as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma graça que Ele nos deu de acordar com vida e de vermos que nós respirávamos e que ainda o fôlego de vida dele permanecia em nós. Amém? Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós colocamos, Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Pai, e a Sua presença, Senhor, ela é tão boa de se sentir. Ela é o que mais importa para nós. A sua presença é o que mais nós necessitamos. É o alimento, é o nosso pão diário. Por isso nós estamos aqui, Senhor, no primeiro dia, Pai, na primeira hora do nosso dia, para Te glorificar e para Te bendizer. Para dizer, Senhor, que Tu és o nosso Deus, quem tem nos alimentado, o Deus que tem, que é, né, o pão necessário para que nós possamos ser saciados nesta manhã. Que o Senhor venha com a Tua graça, que o Senhor venha com o Seu entendimento, nos trazendo, Senhor, Pai, o discernimento da Tua palavra, a fim, Senhor, de que nós colocamos, Pai, ela em prática. Ontem, Senhor, foi ministrada uma palavra, Deus, de fé e de esperança e de amor pela tarde, a fé que nos encoraja, a fé que não tem limites, e porque pela fé você alcançará todas as coisas. E à noite, um amor que você tem que viver. Para quê? Para que possamos ser atingidos. Este amor que atinge em nós será atingido ao redor de nós. Não se preocupar só com a nossa fome, só com a nossa sede. Não se preocupar só com o que nós vestimos. E sim, em compartilhar o que temos. E sim, em ter um olhar de compaixão pelo nosso próximo, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Deus, nos dar, Senhor, o Seu Espírito. Que o Senhor venha nos fazer, Senhor, em nome de Jesus, Deus, filhos do Senhor, que vivem a Sua palavra, não só de ouvir e não só de falar, mas sim, Senhor, de praticar, mas sim, Senhor, de fazer, Deus, o que a Sua palavra diz que nós temos que fazer. Nesta manhã, que a Sua presença, que a Sua graça tome conta de nós, que o Seu Espírito venha nos conduzir. O Seu Espírito venha nos encher. Nós venhamos nos encher do Seu Espírito e nos esvaziar de nós mesmos, a fim de que nós sejamos, Senhor, cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, desde já, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Todos me ouvem bem aí? Tudo certinho? Queridos, diante de toda, né, esses dias e a sensação de férias de muitos já passou, né? Porque era uma quarentena de 15 dias, 2 semanas, e hoje a gente se vê há um mês praticamente. 20 dias, 25 dias, quase um mês em isolamento social. E para muitos tem caído a ficha. Nossa, Deus, o
que vai acontecer amanhã, né? O que vai acontecer daqui um mês? Como é que vai ser o meu final do ano? Tem gente preocupada com isso. Tem gente preocupada com como eu vou pagar meus compromissos financeiros. Como eu vou, Senhor, honrar com a minha palavra. Porque outrora eu estou dentro de casa, eu não tenho trabalhado e muitos estão recebendo metade do salário. E essa metade, né, tá ali para pagar, não dá às vezes nem para pagar o aluguel, porque muitos não têm uma casa própria, muitos não têm onde morar e pagam um aluguel. E às vezes aquela pessoa fica ali, Senhor, eu pago o quê? Eu compro um alimento para me alimentar e alimentar meus filhos, ou eu pago uma conta? Então assim, tem gerado dentro de nós um espírito de muitas pessoas, não só em nós, mas em muitas pessoas, né? De pessoas que no futuro vão assistir essa live, tem gerado dentro de nós um espírito de ansiedade, um espírito de terror, de pânico, e é exagerado, porque a ansiedade, quando ela não é tão exagerada, ela não nos faz mal. Pelo contrário, a ansiedade, quando ela é no nível normal que o ser humano pode sentir, ela vai te impulsionar a querer, né, a pensar no amanhã, em planejar o amanhã. Mas a ansiedade em exagero, ela nos prejudica, né? Ela nos traz sensações físicas de taquicardíaco, de mão gelada, de alto estresse. E aí o estresse vem, aí vai gerando doenças, né? Doenças dentro do nosso organismo. E eu queria trazer a reflexão para nós nesta manhã. O que dirige sua vida? Ontem pela manhã, tem um bug no Instagram, não teve como repostar a mensagem, compartilhar a mensagem, e muitos não puderam ver a mensagem de ontem, somente os que estiveram online por aqui pela manhã. E ontem eu falei sobre qual espírito dirige a sua vida. Qual espírito, né, vai tem direcionado a sua vida. E eu falei sobre as obras da carne e as obras do espírito. E eu queria enfatizar mais isso nesta manhã, trazendo para este ponto: ansiedade. O que é ansiedade? O que a ansiedade traz para você? O que é a ansiedade diante de Deus, da palavra do Senhor? Eu queria que você abrisse, se você tiver uma Bíblia aí por perto de você, abrisse sua Bíblia comigo. Deixa eu pegar aqui o meu esboço. Aqui. E que você abrisse comigo a palavra de Deus em Provérbios capítulo 12, versículo 25. A palavra do Senhor vai nos diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uau, não é mesmo? Às vezes, o que nós temos ouvido, o que nós temos dado ouvido nesses dias, né? O que nós temos dado atenção para que gerasse vida ao invés de morte. E diante dessa palavra, eu quero trazer essa reflexão a fim de que
nós possamos meditar e trazer, como diz aquela palavra, né, buscar na memória aquilo que nos traz esperança. Porque existem muitas pessoas, muitos de nós ainda perdidos, muitos de nós desorientados, andando de um lado para o outro, né, sem saber aonde, né, ela pode focar, aonde ela pode se estabelecer, né, um rumo para a vida dela. Muitas estão cansadas, né, sobrecarregadas, muitas estão desesperadas, preocupadas. E tudo isso que eu falei agora se chama, né, estar baseado no fato de você estar ansioso. E a palavra preocupação, né, ela é algo que você está se preocupando com algo. E eu queria trazer a definição do que é a ansiedade. O que é a ansiedade, na definição no dicionário aqui. Vamos lá. Aqui. A ansiedade. Cadê? Eu deixei salvo aqui e não tá aqui, sabe? É só porque a gente tá ao vivo, viu, gente? Ansiedade. Aqui. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de um comportamento nervoso, como de se embalar de trás para frente. É um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. A ansiedade não é o mesmo que o medo, porque o medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida. Enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é um sentimento de inquietação, de preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. E muitas vezes acompanhado por uma tensão muscular, inquietação, fadiga, problemas de concentração. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando é experimentada regularmente, que eu falei no início, né? O indivíduo pode sofrer um transtorno de ansiedade, que é a ansiedade exagerada, que é a preocupação exagerada em algo que você acha que vai acontecer e muitas vezes nem vai acontecer. E o que a palavra do Senhor nos diz, né? Lá em Provérbios, que o coração do homem, o coração ansioso, ele vai gerar o quê? Depressão na vida da pessoa. A pessoa vai se sentir, né, com todos os sintomas depressivos. Por quê? Ela está depositando, deixando-se dirigir pelas circunstâncias que estão à volta dela, pelo que está acontecendo. No nosso âmbito de hoje, né? Minha empresa me colocou de férias. E assim, eu não estava preparado para isso. Eu e meu esposo, nós tínhamos um cronograma financeiro totalmente planejado. Estávamos felizes, né, que no meio do ano, que está bem aí, que estava, nossa, uau, Deus
nos trouxe até aqui e graças a Deus no final do ano nós vamos estar com as nossas, né, nossos compromissos zerados, né, honrados. E porventura todos nós, como eu falei na minha live de terça-feira a respeito de sonhos, né, que quando o ano inicia, quando está no final do ano e para iniciar um próximo ano, nós fazemos sonho, nós projetamos, fazendo uma lista com tudo o que nós queremos e desejamos. Mas, porventura, se veio esta pandemia, se veio esse vírus, sabe? E o que? Bagunçou toda a nossa vida, bagunçou todo, né, o que nós havíamos planejado outrora. Mas nós temos um Deus que nada é impossível para Ele. Nós preferimos dar ouvido aqui como a palavra do Senhor fala, mas uma palavra bondosa anima o nosso coração, anima o nosso espírito, anima a nossa alma. E a preocupação excessiva com as coisas futuras, elas deixam de existir no âmbito exagerado, porque não é que nós não vamos nos preocupar, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Outrora, quando o Espírito Santo de Deus vive em nós, e Ele que nos conduz, que Ele que nos dirige, que tem que ser assim, quando nós nos entregamos para o Senhor, nós não vamos estar abalados, nós não vamos estar, nossas estruturas emocionais, elas não têm que estar abaladas diante das circunstâncias. Por quê? Porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tem o poder nas suas mãos, um Deus que trouxe e permitiu, através do inimigo, toda essa situação, a fim de quê? De chamar a atenção dos seus filhos, de chamar a atenção da igreja, daqueles que são, né, realmente chamados e ungidos e que receberam, né, o selo do sangue do Cordeiro, o sangue que ali como faz nos umbrais das portas, que marcam ali, né, no Egito, que simboliza, né, a proteção de Deus. Nós estamos protegidos, queridos, de todos esses sentimentos, de terrores que nos atormentam, que nos fazer ansiosos. E a palavra do Senhor nos diz que quem está ansioso e andar em ansiedade, ele vai desenvolver a depressão. Por quê? Porque ela vai andar ela vai ficar em pânico. Ela não vai querer estar mais em sociedade, ela vai querer não ver pessoas, ela não vai ficar, nossa, eu não vou nem entrar no meu WhatsApp, porque senão fulano de tal vai, fulano, cadê o dinheiro, tal, dá compromisso, nossa, eu não vou nem pisar o pé na rua, porque senão eu vou me contaminar. Nossa, cara, temos que respeitar sim as leis de isolamento, mas nós não temos que nos viver refém deste medo, desta ansiedade, dessas preocupações. Não, nós temos que nos apegar à boa nova, à boa palavra do Senhor que está aqui para nós. Basta nós lermos todos os dias, temos uma palavra aqui no nosso canal da nossa igreja, @Batista CMA, para vocês que nos assistem nesta manhã, que não nos segue, que não, né, foi convidado por algum dos nossos amados irmãos para estarem aqui. Todos os dias Deus prepara uma palavra boa, que anima a sua alma. Todos os dias Deus tem uma palavra de vida, ao invés de você estar impregnado de frente de uma televisão que só te propaga notícia, que só vai te dar notícia de morte. Ah, subiu a porcentagem de tantos mortos. Ah, subiu a porcentagem de tantos infectados. Sim, tá aí, mas você é selado pelo Espírito Santo de Deus, mas você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a marca do Senhor Jesus Cristo. Não permita-se viver em estado de ansiedade. Reflitamos. O Senhor está nos chamando. Deus tem entregado tantas chaves maravilhosas nessas palavras, aqui direcionadas pelos seus servos, pelos ministros da palavra do Senhor. Deus tem capacitado a cada um de nós. Tantas pessoas que porventura poderiam estar ali afugentadas com medo. E elas estão o quê? Celebrando a vida. Hoje nós acordamos com vida. Hoje nós não fazemos parte da porcentagem de morte pelo coronavírus. Uau! Glória a Deus!
Este é uma boa palavra. Esta é uma palavra de ânimo para nós nesta manhã. Prefira animar-se no Senhor, ao invés de lançar a sua ansiedade nas coisas que estão neste mundo. E a ansiedade, ela, mais uma vez, quero enfatizar, quando ela está dentro de nós, quando nós permitimos que somos dirigidos por ela, nós vamos ser pessoas depressivas. E a depressão, para quem já passou por ela, na sua fase mais crônica, é uma doença terrível. É algo que você não controla. É um sentimento involuntário de tristeza, de angústia, de pânico. E ela é causada, sabe por quem? Pela ansiedade. A ansiedade. O que tem dirigido sua vida? O que tem dirigido as nossas vidas durante esses dias? Do que nós temos nos enchido? Eu tenho usado muito uma frase. O que te enche é o que te conduz. O que te enche é o que vai conduzir, é o que vai dirigir a sua vida. Se você está alimentando a sua alma com algo que não te traz nada, com algo que não te acrescenta em nada, isso vai dirigir a sua vida. E muitas vezes é o medo, muitas vezes é a ansiedade, muitas vezes é a ignorância, muitas vezes você está enchendo a sua vida, né, olhando coisas que não é para olhar. Queridos, é tempo de se permitir, de se transformar, de ter uma metanoia nos teus pensamentos, de reciclar, ressignifique todos os pensamentos que te faz sentir medo, que te faz sentir, né, falta de esperança, falta de fé. Que tira a sua identidade. Nosso pastor Marcelo falou que o inimigo ele quer pregar em nós uma identidade falsa, uma identidade de pessoa fraca, de pessoa vítima, de medo. O inimigo ele quer deturbar a nossa imagem para nos tirar a identidade de filho, porque quando nós estamos firmados numa identidade de filho, que nós reconhecemos que o nosso Deus é o nosso Pai, nada nos para, nada pode nos parar. Nada nos amedronta, nada nos deixará fracos. Nada. É difícil, queridos. Às vezes você que está aí do outro lado, ou quem vai assistir essa palavra vai dizer, mas é muito fácil falar. Realmente é muito fácil falar. É muito fácil falar. Mas eu quero falar não só de mim, eu quero falar da minha boca, da boca do Senhor, da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o coração que anda em ansiedade, ele gera a depressão. Mas a palavra dele diz também que uma palavra bondosa o anima. Anima-te, tenha bom ânimo. Seja tu forte e corajoso no Senhor. Que da mesma forma que ele diz que foi com Moisés, da mesma forma que ele foi com Josué, e ele disse, tem de bom ânimo, levanta-te, eia! Eu serei contigo, assim como foi com Moisés. Não te desampararei, não te desabandonarei. E essa palavra vale hoje para nós, queridos. Essa palavra vale para você que está aí. Essa palavra vale para mim. Essa palavra vale para todas as pessoas que estão aí desesperançosas, ansiosas com o dia de amanhã. A palavra diz que o dia de amanhã pertence ao nosso Senhor e não a nós. E eu quero ler essa palavra com vocês. Quero ler ela aqui com você nesta manhã. Que se encontra
Jesus. É porque estão ao vivo, vou falar de novo. Ai, Deus. Em Mateus, quero que você abra comigo. Em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao 34. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uau! Essa é uma boa palavra de fato. Esta é uma palavra de que Deus está dizendo, queridos. Que não devemos nos preocupar com o que vamos nos alimentar, do que vamos vestir, ou comer ou beber. Não devemos aqui está falando que os pagãos, quem são os pagãos? O mundo, essas pessoas que estão aí ansiosas. O mundo que não se permitiu ser alcançado por este amor do Senhor, este amor que nos protege, este amor que nos dá segurança, este amor que não nos deixa sentir medo, que não nos deixa sentir essa ansiedade excessiva, extrema, fora do normal, que gera dor, que gera morte, ao invés de vida. Eles que andam assim. Nós, filhos do Senhor, que temos a marca dele, nós, filhos de Deus, que reconhecemos que ele é o nosso Deus, o nosso Pai, não temos que estar preocupados. Não temos que estar preocupados com o dia da manhã, porque o dia da manhã já se reservou o seu próprio mal. Mas nós sabemos que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas em suas mãos. E Ele não vai deixar um justo mendigar o pão. A palavra dele diz que Ele nunca viu aquele que confia no Senhor, o justo que confia no Senhor, mendigar o pão. Queridos, se apegue nessa boa palavra. Se apegue nessa boa palavra que o Senhor está te dando hoje. Que ela vai te dar o quê? Ânimo. Ânimo para você passar em cima desse desânimo, desse desespero, do qual muitas vezes nós nos encontramos. Quando vem chegar a data do vencimento de tal boleto, quando vence a água, vence a luz, né? Vence a própria internet. O Senhor, Deus proverá. Este é o tempo de você viver a boa vontade do Senhor. Né? A palavra de Deus fala que a vontade dele ela é perfeita, boa e agradável. Este é o tempo de você viver na prática tudo aquilo que você falou antes da crise. Este é o tempo, querido. Este é o tempo de você provar que você confia num Deus que pode todas as coisas. Este é o tempo de você provar que se você falar, monte, saia daí, e ele tem que sair. Este é o tempo de você provar a fé do sobrenatural, como foi dito pelo nosso pastor Marcos, a nossa pastora Elane ontem. Este é o tempo de você viver em fé, uma fé inabalável, uma fé que acredita antes de ver o resultado. Este é o tempo de vivermos a fé inabalável, a fé. O Senhor nos diz que o homem sem fé, ele é impossível de agradar a Deus. E se você parar para pensar, se nós não estamos agradando a Deus, é porque nós não exercemos um pinguinho de fé assim, porque a palavra de Deus fala, Jesus fala, se você tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, já valerá muito. Já valerá muito. E se você, querido, parar para pensar a sua situação, o que está à sua volta, é porque você não está agradando a Deus. Por quê? Por falta da sua fé. E por muitas vezes você vai desenvolver esse espírito ansioso, esse espírito perturbador, esse espírito que não te dá paz, esse espírito que te entristece, esse espírito que tira
que tira a razão, que tira o seu foco, que tira a sua concentração e que te faz pensar que tu tá louca e que você é louco, que você anda de um lado pro outro sem caminho, sem destino. Por quê? Por conta que você não acredita no seu Deus na essência, porque você não vive o que você fala, porque nós não vivemos o que nós falamos. Como disse o pastor Marcelo ontem, muitas vezes nós estamos aqui só falando, nós temos que ajudar, nós temos que coisar. E cadê isso? Cadê a prática disso? A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta, queridos. Não permita que esse espírito de medo, esse espírito de ansiedade te mate e te mate quem está à sua volta. Não permita nesta manhã. Lançai antes de tudo a sua ansiedade no Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui, Ele não nos desamparará, assim como Ele foi com Josué, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés e de Josué, é o mesmo hoje, queridos. O Deus que operava milagres lá, atrás, lá no ontem, é o mesmo hoje, queridos. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. O poder do Senhor não diminuiu, não. Mas sabe o que foi que diminuiu? A sua fé. Sabia? A nossa fé. Que, como eu falei, nós somos humanos, somos. Mas do que tem dirigido a sua vida? O medo, o caos que está aí afora, que vamos colocar aqui a mídia, a TV Globo, em primeiro lugar, que traz o terror para dentro das nossas casas, que quer deturbar a imagem do nosso presidente, que quer deturbar a imagem do Brasil, dizendo que todos estão aí. Claro que existem aqueles que estão aí fazendo imprudências, mas nós temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que obedecer às leis dos nossos governantes, que temos que orar pelos nossos governantes. Não permita que o medo e a ansiedade deturbe a sua identidade. Identidade de filho, identidade que Deus, Jesus, conquistou naquela cruz, em morte de cruz, queridos. Deus tem um plano para mim e para você. Estamos aqui, né? E a palavra de Deus fala aqui: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E eu quero dizer que nós somos maravilhados, que nós somos abençoados, bem-aventurados do Senhor, porque no nosso primeiro dia, na nossa primeira hora, nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos alimentando desta boa palavra, nos alimentando, né, daquilo que nos traz ânimo, daquilo que nos traz esperança. É como diz a palavra do Senhor: quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Quando estiver em meio ao caos, quando estiver em meio às circunstâncias, e quando você olhar para trás, olha, Senhor, o que será de mim? Busque em sua memória aquilo que te traz esperança, seja em qualquer situação, seja num conflito familiar, seja num conflito conjugal, seja, né, num conflito financeiro, seja no seu conflito ministerial. Traz à sua memória aquilo que te traz esperança. Ouça a boa palavra que te dará ânimo, queridos. E qual a boa palavra que te dá ânimo? Ela está aqui, ela não está na televisão, ela não está em coisas que não te traz e não te agrega valor nenhum. Deus não nos deixa desamparado. Deus nunca nos abandonará. Nunca. E a palavra dele diz que em Mateus 6, nesse mesmo capítulo, no Mateus 6, 26, no versículo 26, que ele fala: observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem e nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uau! Quem de vocês podem se preocupar com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o esplendor, vestiu-se como eles. Uau! Queridos, se Deus dá alimento, morada para as aves dos céus, que não tem onde armazenar comida, que não tem aonde morar, se Deus dá alimento e abrigo para elas, roupas, se não para nós, que somos, filhos de Deus. E aqui ele fala, ele pergunta: acaso não tendes mais valor do que elas? As pessoas que não entendem o seu valor é porque elas não têm a sua identidade firmada em Cristo. Pessoas que não se autovalidam é porque elas estão sobre um espírito que tem conduzido a vida dela, que não é o Espírito Santo de Deus. Porque quando somos templos do Espírito e quando o Espírito Santo de Deus mora em nós, automaticamente nós vamos produzir os frutos do Espírito. E ontem eu até lancei um desafio no decorrer da minha palavra. Pegue um papel, pegue uma caneta e escreva os frutos do Espírito e espalhe em determinados pontos da sua casa, a fim de que você esteja sempre lembrando e a fim de que você, se você falhar, porque nós temos, a palavra de Deus fala, sede vigilantes em todo o tempo. Por quê? Porque ele sabe que nós somos humanos e que nós somos propícios a errar. Mas nós temos que ter o quê? O domínio próprio. Nós temos o quê? Nós temos que exercer a vigilância em tempo integral. Vigiai e orai. É o que o Senhor tem nos dito. É o que a palavra dele nos diz. A fim de que colocar aí os frutos do Espírito para o quê? Para ele produzir a vida em nós. Porque eu te pergunto, o que tem dirigido a sua vida? O que nós temos permitido dirigir as nossas vidas? E nós precisamos estar debaixo da palavra do Senhor. Nós precisamos procurar estar debaixo das mãos de Deus. Nós temos que estar confiantes. Basta você confiar, crer e acreditar. Se nós observarmos a palavra preocupação, a palavra pré, ela vem de você prever algo que vai acontecer. A palavra preocupação, a palavra pré, pré, mas preocupação. Pré, a palavra pré, esse primeiro trechozinho, ele vai te induzir, ele vai te levar ao ato de prever algo que ainda não aconteceu em sua memória. Mas a palavra ocupação, juntas ela se torna a palavra ocupação, preocupação. E aí aqui está dizendo, a ocupação é o quê? Vem do ato de você ocupar sua mente com algo que não existiu ou que possa vir a existir. Às vezes você está tão preocupado com algo que possa acontecer, mas lá no futuro, quando chega o amanhã, ela nem acontece. E você fez o quê? Você se preocupou à toa. Você ocupou a sua mente com aquilo que não te traz ânimo. Você ocupou a sua mente com aquilo que não te traz esperança. Você ocupou a sua mente com aquilo que vai gerar morte em você, que vai gerar depressão em você, como dissemos lá no início. Que o coração ansioso gera depressão. Mas a boa palavra vai gerar o ânimo em você. Se encha, deixa que a boa palavra do Senhor conduza a sua vida. Dirige a sua vida, dirige seus pensamentos, dirige seus sentimentos. Dirige quem você é.
Porque quando nós somos templo e morada do Espírito dele, o Espírito que habita em nós, ele transforma toda e qualquer situação que está à nossa volta. Basta nós confiarmos no Senhor, porque ele nos diz que nós temos mais valor do que uma árvore. E se ele provém uma ave, e se ele provém um alimento para ela, que não pode, prover o alimento para si, que não tem como, não tem um abrigo fixo, não tem como armazenar a comida, ele cuida deles, queridos. E se a gente fosse colocar numa ave, a vida dela é incerta. A vida dela é incerta. Mas pelo fato de confiar nas mãos do Senhor, Deus dirige a vida dela e supre todas as suas necessidades. Então, a preocupação é você se ver aflito, temeroso e ansioso com algo que não faz parte do seu presente. Não faz parte. Sabe? Alimenta a sua alma daquilo que te traz paz, daquilo que te traz alegria, daquilo que te traz esperança. A ansiedade, ela praticada em excesso, como eu já falei aqui, ela vai gerar morte em você. Aos poucos ela vai te consumir. E como diz em Provérbios, a palavra, ele fala, que se nós andarmos ansiosos, vamos nos tornar pessoas depressivas, mas ele enfatiza. Mas as palavras bondosas, elas vão gerar ânimo em nós. Se você, queridos, está com o seu espírito abatido, preocupado nesta manhã, se você está aterrorizado, atemorizado, se você está ansioso, se você está sem esperança, sem fé, escolha esta palavra de hoje. Medite nela, medite nas lives. Nós temos o pastor Marcos juntamente com o pastor Marcelo, envolvendo aqui toda a parte responsável da parte de comunicação da igreja, juntamente com o André. Eles têm provido as ferramentas para que nós nos alimentamos diante dessa pandemia, enquanto nós não podemos estar juntos, mas nós temos trago essas ferramentas a fim de que vocês se alimentem, a fim de que você não fique distante, sabe? Porque às vezes, nós que estamos aqui do lado de cá e estamos assistindo, nós vemos que os nossos irmãos estão dispersos, nós vemos que nossos irmãos estão, outrora, quando eles estão confinados dentro de casa, se dentro de casa ele não pode tirar 1 hora do tempo dele para ouvir um pouco da palavra que vai trazer ânimo e alimento e força para a vida dele, dirás, queridos, quando acabar a quarentena, sabe? Alimente-se daquilo que te traz vida, alimente-se daquilo que te traz esperança. E se você se encontra nessa situação de hoje, dê ouvidos à boa palavra do Senhor, dê ouvidos ao que te trará esperança, que te trará mudança de vida, que te fará forte, que te fará firme. E para que isso aconteça, querido, você tem que parar de dar ouvidos. Parar de dar ouvidos a essas más notícias, a quem propaga só morte, a quem propaga só destruição, a quem só tem uma notícia ruim para te dar. Dependendo do grupo de WhatsApp que você tem, que você participa, se você for olhar, a cada 1 minuto é só notícia de morte, é só notícia de tragédia, é só notícia daquilo, outro. Não se alimente disso, não. Se alimente dessa palavra, essa boa palavra que está sendo falada no dia de hoje, das lives que ainda estão disponíveis para você assistir, a live das 15 horas, as lives das 21 horas. Procure se alimentar daquilo que te traz vida, daquilo que gera esperança dentro de você. Pare de dar ouvidos, a fim de que você ouça a voz do Espírito e que a boa palavra dele possa curar a sua alma e possa tirar essa depressão. Sabe por quê? Doenças da alma. Você tem que sim procurar um psicólogo. Sim, eu valido. Mas doenças da alma, doenças de mente, doenças de sentimentos, só o Senhor Deus cura. Só essa palavra aqui. Como eu falei ontem, os coaches e psicólogos, e eu nem tinha assistido ainda a live do pastor,
do pastor Marcelo, porque acabou que eu estava no aconselhamento e não teve como eu assistir a live dele, né, de 21 horas de terça-feira. E ele falou, e acabou que na minha live de ontem eu falei, olha, os coaches de hoje, os bons psicólogos de hoje, eles têm isso daqui, ó, como base, fundamento para fazer as suas palestras e para dizer algo que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus já escreveu, que os seus apóstolos, que seus discípulos, que os mestres, né, os profetas já tinham escrito. Se você tivesse parado para ler, você já sabia disso. Mas muitas vezes nós preferimos andar ansiosos. Nós preferimos praticar as obras da carne, ao invés de nos enchermos dos frutos do Espírito dele. E porventura nós nos encontramos doentes. Nós nos encontramos assim, desta forma. E aí Deus vem e levanta os psicólogos, Deus vem e levanta os coaches. Para quê? Para te encorajar. Uma vez que ele já tinha deixado uma palavra encorajadora para você. Então, para que você alcance esta palavra bondosa, para que alcance a sua vida, para que você seja curado deste transtorno, desse sentimento de ansiedade, você tem que lançar nele toda a sua ansiedade, né? A palavra bondosa do Senhor quem vai ser o remédio para a sua ansiedade. A palavra bondosa do Senhor, que produz ânimo, é que vai ser o remédio para a sua alma. É que vai ser o remédio para essa sua depressão. É que vai ser o remédio para essa sua excessa preocupação com o futuro. O futuro só a Deus pertence, o amanhã só a Deus pertence. Que vivamos o hoje, que vivamos o agora. Para que você alcance ao Senhor. Para que você alcance essa palavra. E a palavra dele fala em 1 Pedro, no versículo 5, 7. Lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uau, Deus tem cuidado de você. Para que você alcance a sua cura, para que você alcance o ânimo nesses dias de desespero. Lance a sua ansiedade no Senhor. Primeiro passo que você tem que dar, lançar-se em Deus. Segundo passo, confiar em Deus. Como está escrito lá na palavra dele, em Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, Senhor. Quarto passo, esteja paciência no Senhor. Espere e confie nele. Espere e confie no Senhor, que ele mudará o quadro qual você encontra. O quinto passo, peça para que Deus, em suas orações, né, você faça uma ação você peça aos pés do Senhor. Você vai aos pés do Senhor em oração e súplica e peça e coloca diante dele. Senhor, né? Sara isso dentro de mim, Deus. Deus, eu confio na sua palavra. Mas diante das circunstâncias, Senhor, eu tenho duvidado, eu tenho deixado medo, eu tenho deixado ansiedade. Eu tenho deixado que isso, Senhor, tire a minha fé que está em ti. Permita nesta manhã. Eu quero te convidar que você permita nesta manhã que a sua vida seja dirigida por Deus. Seja dirigida pela força, pela fé, pela esperança. Seja dirigida pela boa palavra dele. Que seja dirigida pelo pão diário. Que você se alimente do Senhor. E eu volto a repetir, do que você é enchido, o que te enche. O que tem te enchido, o que enche você, é o que vai te conduzir. Procura se encher da boa palavra do Senhor, que vai produzir o ânimo na sua fraqueza, que vai te dar a fé, né, aonde não há esperança, que vai te dar o bom ânimo aonde você não tem, onde há o desânimo, que vai gerar vida aonde há morte. Permita-se confiar no Senhor e descansar.
Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Espere, confie no Senhor, que o mais Ele fará, que o amanhã Ele trará para você. Permita-se. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22, 17 e 22, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Se traz alegrias, porque o nosso Deus é um Deus alegre. Se encha de alegria, se encha de esperança, se encha do mais que o bastante dele. Deus quer te dar mais do que o bastante dele, Ele quer te dar porção dobrada. Ele quer que você se entregue para Ele nesta manhã. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem dos céus, do meu Senhor que fez os céus e a terra. Quando a ansiedade chegar a me dominar no meu íntimo, o teu consolo trouxe a minha alma. Uau! Coloca a mão no seu coração nesta manhã. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Ei, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem Jesus, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto de ti, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que você não tenha fé e nem esperança nesta manhã, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o bom ânimo, ou esta boa palavra, que ela gere ânimo em você. E mesmo que a sua alma grite e tente te fazer voltar atrás, você confie e diz: